ajuste das contas públicas é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília. Participa também dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor Décio, eu pediria aqui para o Sete refazer a pergunta que encerramos o último bloco. Nós terminamos o primeiro bloco colocando a seguinte questão, professor. Como é que é possível explicar para o cidadão comum brasileiro que vê na televisão que a taxa de juros básica nos Estados Unidos é de 0,25% hoje, no Brasil está acima de 8%, quase 9%. A justificativa que a gente ouve de autoridades monetárias é de que o governo gasta muito, por isso é que é preciso esse nível da taxa Selic. O senhor concorda com essa explicação? Qual é a taxa que o senhor acha que seria razoável nesse momento para o Brasil? Não, isso aí é uma coisa interessante, porque veja bem, o orçamento do governo, ou melhor, a execução do orçamento, fala assim, receita, despesa, e para num determinado ponto. Que ponto para? Aqui em cima eu tive toda a receita de impostos, despesa de pessoal, despesas de previdência, despesas disso, daquilo, investimentos, que é muito pouco e tal. Aí eu parei aqui e chamei assim, aqui dá um superávit primário. E abaixo? Abaixo ninguém sabe. Sabe por quê? São as despesas de juros. Por que ninguém sabe? Porque o Banco Central não quer publicar, nem o Ministério da Fazenda, nem o governo quer publicar, porque não desgaste político interno. E é aí que eu estou dando muito dinheiro para o sistema financeiro, estou estimulando a especulação. Então, para o superávit primário. Bom, e aqui embaixo? O rombo está aqui, nos juros. Então, o que vem o sistema financeiro, o Banco Central, etc., falar? Não, o governo gasta muito, por isso que precisamos ter juros altos. Ora, se até aqui em cima eu tenho um superávit, antes dos juros, eu gasto muito com juros. E todo o problema que eu tenho é com juros. Eu lanço novos títulos por causa dos juros. Então, como é que eu posso querer que ele reduza os gastos em cima, se o meu rombo está embaixo? Sobra dinheiro do orçamento. A questão é que eu pago juros tão grandes que todo o que sobra do orçamento tem sobrado em torno de, governo federal, em torno de 2,5% do PIB, aproximadamente. Hoje seria o quê? Dá em torno de 50, 60, 70 bilhões. Agora em torno de 70 bilhões de reais, o que sobra normalmente. Mas se eu tenho uma conta de juros de 200 bilhões, não tem jeito. Mesmo que eu use juros que eu receba dos governos estaduais, ou juros que eu receba de alguma outra fonte, de reserva internacional, eu não consigo cobrir isso aqui. Eu tenho que emitir novos títulos. Então é um cinismo assim, inacreditável, quando se fala que o governo gasta muito, por isso que eu mantenho a taxa de juros. Ora, se eu justifico que mantenho a taxa de juros alta porque gasto muito, mas gasto muito por causa dos juros, imagine que é o cachorro mordendo o próprio rabo. Eu não consigo sair disso. Como é que entraria a questão do déficit nominal zero, né, nessa discussão aí? Déficit nominal zero significa o seguinte: eu tenho que ter receita de impostos e os gastos normais do governo de tal modo que me sobre um volume de recursos necessário para pagar os juros todos. Então, se eu pagar todos os juros assim, a minha dívida para de crescer e o déficit é zero. Mas, em compensação, eu tenho que fazer quanto? Tenho que fazer uns 6% de superávit do PIB aqui. Eu tenho que reduzir tanto os gastos governamentais para poder cobrir o rombo de juros. É uma economia em que, e já está acontecendo no Brasil, desde o Plano Real, a renda do trabalho, aquela que aciona a economia, o mercado, a feira, cria empregos, ela vai diminuindo porque a renda maior passa a ser renda financeira, que não aciona a economia. Eu estou externalizando desde o início do Plano Real, e com este governo em especial, porque a questão financeira tomou vulto maior até, surpreendentemente, mas a renda que as famílias não recebem são para instituições ou famílias de alta renda, que é os juros, e que não acionam a economia, estão crescendo com relação ao PIB. Nessa altura, o telespectador poderá perguntar, e por que os juros estão... Por que o governo paga um valor tão alto? Como é que foi criada essa dívida? Olha, ela surgiu o seguinte... Por que esses 200 bilhões de reais? É o seguinte, os juros que são pagos no Brasil, eles estão muito ligados... Historicamente, sempre paguei juros altos, né? Os juros foram altos do sistema bancário. Agora, o governo paga juros altos, especialmente porque, quando veio o Plano Real, eu mantive o dólar muito baixo para importar os produtos estrangeiros a preços baixos,
para ajudar a segurar artificialmente a inflação. Com isso, eu prejudiquei as exportações, porque o sujeito que ia exportar um automóvel recebia, em vez de receber R$1,50 por dólar, recebia R$1 por dólar. Então ficou difícil exportar. Com isso, eu comecei a me endividar. Compro muito, vendo pouco. Para aquela dívida, o governo federal falou, preciso de dólares. Aí ele começou a pôr juros altos na dívida pública para atrair dólares que vinham do exterior para especular e cobrir o balanço de pagamentos, a necessidade de dólares. Então todo o plano real foi montado em cima disso aí. A nossa experiência anterior era diferente, era financiar com empréstimos bancários de 8, 10, 12 anos. Eu abandonei aquilo dentro da nova... o neoliberalismo, ele avançou pela economia mundial nos anos 80, especialmente no sistema financeiro. E textualmente eles diziam o seguinte, agora é o laissez-faire, é o liberalismo. Então o Brasil entrando nisso aí, nessa jogada, por ocasião do plano real, nós nos endividamos e pagamos juros altos e nunca procuramos uma alternativa de obter financiamento bancário a longo prazo. E por que gostamos disso aí? Ora, porque nós estávamos envolvidos com grandes instituições que tinham grandes interesses nesse grande movimento, porque você tinha um excesso de liquidez no mundo, muitos dólares que querendo especular. Então, aquilo dava apoio político ao governo, dava tapete vermelho no exterior, ao presidente da República, aos ministros, tudo mais. Tanto é que quando mudou o governo, ninguém quis abandonar o tapete vermelho. Quis continuar sendo recebido com honras em Davos, ao meio dos banqueiros. Então, veja bem, depois disso aí, o que aconteceu? Eu me mantive nisso aí. Embora o capital especulativo, ele dê um ingresso quase que nulo para a economia brasileira, ele entra e sai, ele ganha muito dinheiro internamente. Então ele apoia governos, apoia ministros, apoia manchetes do New York Times, apoia posições do Fundo Monetário Internacional. Você cria toda uma máquina de apoio. É por isso que um dos candidatos, né, ao presidente da República, agora, a primeira coisa que fez, surpreendentemente, pela postura histórica, foi dizer assim, não, o negócio do Banco Central, de metas de inflação, de taxa de câmbio flutuante e tudo mais, é uma coisa boa que nós vamos preservar. Um negócio chocante, mas um dos 3 candidatos, eu não vou nominar nem ao sexo, mas realmente foi um negócio desse tipo, para você ver o que é. Não, eu quero o apoio internacional, eu não quero manchetes contra mim nos principais jornais do exterior do Brasil. Bom, isso cria uma teia de interesses. É claro que é uma coisa muito profunda, porque quando ela foi implantada, essa desregulamentação ao nível internacional, eles textualmente, como disse a vocês, disseram que o executivo é incapaz, o legislativo e o judiciário. Por isso que tinha que vir uma super autoridade, assim. E diziam textualmente que isso aí era fundamental você estar restabelecendo o laissez-faire. Ou seja, deixar fazer... Salve quem puder. Exatamente. Falando de Então nós ficamos nisso e não conseguimos nos livrar disso aí. Professor, o senhor mencionou aí a questão da meta, né? Nós temos uma meta de inflação para esse ano, fixada em 4,5%. Quer dizer, isso é uma coisa factível, isso até que ponto isso tem que ser mantido a ferro e fogo, e como isso se coaduna com a questão do crescimento econômico. E mais, hoje os monetaristas dizem que o Brasil não tem capacidade de oferta para crescer acima de 5%. E que, portanto, para manter um crescimento, pode-se manter um crescimento de 5%, mas para manter a meta de 4,5%, então tem que ter uma elevação da taxa de juros. Como é que o senhor vê esse arcabouço teórico aí? Não, veja bem, a meta de inflação é uma das novidades que veio no contexto da desregulamentação dos sistemas financeiros mundiais, né? Você tinha um excesso de liquidez, você tinha dinheiro demais no mundo, né? Por que dinheiro demais? Uma das razões é que os bancos internacionais financiavam muito os países durante os anos 70, na crise do petróleo, porque os países em desenvolvimento, Brasil e outros, foram praticamente obrigados a assumir a dívida do petróleo. Porque se os árabes iam ficar com muito dinheiro, alguém tinha que ficar com dívida. Para não ficar os Estados Unidos com dívida, Japão e Alemanha, ficamos nós. Então o que aconteceu? Nós nos tornamos grandes devedores nos anos 70 e início dos anos 80, com apoio internacional, assim, unânime dos países ricos. Bom, o que aconteceu? Depois que eles quebraram no início de 82, porque os bancos falaram assim, bom, eles vão quebrar, porque senão nós vamos quebrar. Aí o que aconteceu? Aqueles países saíram do circuito financeiro internacional, não puderam mais como emprestar.
E quando deixaram de emprestar, tinham que pagar em torno de 80 bilhões de dólares, mais ou menos, de juros. Você criou um excesso de recursos nos bancos internacionais. Aí vem a desregulamentação, e a desregulamentação ia aumentar a competição, e você fez um estouro. O que era Banco Internacional, Euromoedas, acabou entrando nos países, entendeu? Os mercados ficaram únicos nessa altura. Bom, nesse momento, você teve um crescimento explosivo do sistema financeiro. Era tanto recurso daí que eles estavam ganhando assim, que começa a haver especulações, operações especulativas, porque o sistema financeiro não tinha mais como você remunerar o capital a partir da produção de camisas ou de automóveis. Você tinha que remunerar o capital diferente. Aí você começou a inventar operações para ganhar dinheiro que não fosse derivado daquela parcela no copo que chama juros, porque isso não dava. Então, isso levou a uma explosão do sistema financeiro internacional. Uma das preocupações dele é a seguinte: mas como que nós vamos botar esse dinheiro se o Brasil está quebrado, a Argentina está quebrado, o México está quebrado? Aí eles entraram com um esquema de salvar os quebrados, entendeu? Salvar os quebrados, e era o seguinte: os quebrados têm que ter um nível bom de reservas para o capital especulativo entrar e na hora de sair não ter risco nenhum. E o próprio Fundo Monetário Internacional fez empréstimo ao Brasil nos anos 90, assim, eu empresto, mas você não pode gastar, tem que deixar depositado, para dar garantia ao capital especulativo de que não ia ter problemas. Então, veja bem, nesse meio termo, assim, o que aconteceu? Aconteceu que eles descobriram que todos os controles monetários, meios de pagamento, M1, M2, nada, não valia nada. Tudo aquilo que nós ouvimos durante décadas não valia nada. Todo controle monetário era feito a partir de M1, M2, M3, etc. O que é M1? É meio de pagamento. A quantidade de moeda em circulação, depósitos à vista nos bancos. Se dizia o seguinte, que se tem muito dinheiro depositado no banco que eu posso sacar e mais dinheiro em circulação na economia, se isso é grande, eu pressiono a demanda. Está todo mundo comprando, os preços sobem. Então esse era um item sagrado, um termo sagrado, M1, por exemplo. M2, quando você bota depósito a prazo e coisas assim. De repente o mundo descobriu que o sistema financeiro falou assim, isso não vale nada. É como se nós tivéssemos tomado um remédio que era bom para o fígado a vida toda, ou uma bebida. Essa bebida foi mal para o fígado. De repente, as novas pesquisas dizem que é boa para o fígado. Foi exatamente isso. Então, inventaram novas coisas. E uma das coisas foi a meta de inflação. A meta de inflação, então, você fica olhando e fala assim, eu quero uma inflação de 4%. E quando ela balança um pouquinho para cima, eu venho e arrocho a economia com juros. Por que veio isso? Ora, isso está próprio da União Europeia, da moeda única, de muitas economias trabalhando com uma única moeda e muitos bancos centrais que têm que obedecer ao Banco Central Europeu. Então, por isso você fica ali. Qual é a preocupação? A preocupação que eu tenho é que se a inflação, por exemplo, da Grécia for muito grande, maior que a do restante do mundo, a Grécia perde competitividade e explode. Eu falo, mas isso é impossível de eu conseguir. Numa Europa em que os países são de tamanho tão diferentes, desenvolvimento industrial tão diferente, desenvolvimento tecnológico tão diferentes, eu não consigo ter inflação igual. Está à prova a Itália, que está numa situação difícil por causa disso. Está à prova a Irlanda. A Irlanda, a Espanha. A Espanha, que é outro caso grave, entendeu? Não consigo, a inflação é diferente. Bom, então o que eles fizeram? Inventaram a meta de inflação, porque fica todo mundo olhando para aquilo lá, e todo mundo olhando para aquilo lá, se consegue aquilo, eu consigo manter a mesma inflação, mantenho o mesmo déficit governamental, e com isso o euro pode ficar mantido ad infinito. A realidade não é essa que nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Mas há risco no Brasil de uma explosão inflacionária? Não há risco no Brasil. O problema da meta de inflação, o problema da meta de inflação aqui, ele foi inserido num contexto, nesse contexto político institucional. Eu crio um Copom que todo mundo, puxa, o Copom tem autoridade para dizer qual vai ser a taxa de juros. Quem deu autoridade? E ele se dá autoridade. O Copom disse que a meta de inflação vai ser X%. Por que ele disse isso? Qual é a verdade histórica sobre isso aí? Então ele estabeleceu um negócio em que, veja bem, dá os poderes a ele para estabelecer os instrumentos que quiser na economia, falando numa meta de inflação. E a partir daí você não consegue nem contestar a autoridade do Banco Central. Mas a meta de inflação é importante, fica todo mundo olhando para ela. Mas é importante que o Banco Central leve os juros para manter a meta de inflação. Mas não há risco de inflação, que é a pergunta que você fez.
O risco de inflação existiu nos anos 80. Não há uma incapacidade de oferta para o ritmo da demanda? Eu costumo dizer o seguinte, eu não conheço o país que teve inflação, ou o caso no Brasil de inflação, por excesso de demanda. Não conheço o caso assim. Você pode ter um problema de que você tem uma quebra de safra de arroz muito grande, o preço do arroz sobe. Quando o preço do arroz sobe, o que acontece? É um item no meio de 10 mil itens. Então, mesmo o preço do arroz subindo, ele não chega a balançar a inflação. Agora, você tem muita chuva no primeiro trimestre? Tenho. A tendência é o preço de legumes e verduras subir um pouco. Uma tendência secular. Depois eu tenho muita seca no terceiro trimestre? Tenho seca. Verdura e são meras sazonalidades. Sazonalidade. Eu não posso, através de problemas de sazonalidade, ou agora, com a crise, cair os preços. Quando eles vão se recuperando, eu boto o sinal vermelho e digo que tem que parar o país. Então, veja bem, não há risco disso. O risco de inflação que existe, e isso aí eu venho discutindo desde os anos 80, inclusive muita gente se tornou inimiga minha, economistas mesmo, desde a época do Cruzado, por causa disso. Eu não posso reduzir a periodicidade de correção dos salários. Porque quando eu reduzo a periodicidade de correção dos salários, as empresas jogam aquele aumento imediatamente para os preços aumentam e a inflação vem embora de volta. Eu não posso recuperar a renda do salário através de um decreto assim. Eu falo, não é assim. Eu tenho que verificar por que eu estou com inflação. Aumentou os juros? Tem que reduzir os juros. Aumentou o imposto? Tem que reduzir impostos. Então, no Brasil, o que se fala? Eu fui reduzindo a periodicidade do salário, cheguei ao absurdo de um mês de correção. E a inflação foi lá na estratosfera, como era previsível. Claro. Então, o que você tem que manter de salário? Correções anuais. Agora, não posso aumentar impostos, porque os impostos aumentam os preços e o salário cai. Os juros aumentam? Aumentam. O que acontece? O salário cai. Alguém tem que pagar o pato, a conta tem que ir para algum lugar. Agora, há uma explosão inflacionária? Não há. Há uma explosão inflacionária, e houve no Brasil, porque nós cometemos um dos erros mais inacreditáveis que se pode cometer em política econômica. Era tentar recuperar perdas salariais que eram provocadas por aumento de juros, etc., que se deram na economia brasileira com maior ímpeto desde 81, no programa que nós fizemos de ajuste, regras do fundo sem o fundo, em 83. Juros altos. Ora, juros altos, o que acontece? Juros altos, impostos maiores, o salário cai. Quando eu fui tentar resolver isso por decreto, eu estourei a economia brasileira, mas não existe risco de explosão inflacionária de descontrole. Existem oscilações naturais, que são essas sazonais. Mas a inflação é uma mera disputa pela renda. A inflação é um mecanismo de ajuste. Ora, se eu aumento os impostos, os preços sobem. Os preços sobem. Se eu não dou aumento de salário, o que acontece? A inflação fica parada em zero. Por quê? Tem um perdedor. Porque o governo ganhou, a renda perdeu. Quando os trabalhadores, depois de um ano, vêm e falam assim, não, eu não posso perder mais, e recuperam, o que acontece? Vai para cima. Se o governo não solucionou o problema dos impostos dos juros, que são os problemas especiais, aí o que acontece? A coisa volta para o trabalhador depois de um ano. No Brasil nós estamos fazendo uma coisa, e alguns outros países também estão fazendo, é usar o câmbio artificial para segurar a inflação. Aumenta o juro, aumenta o imposto, mas eu seguro o câmbio lá embaixo. Seguro o câmbio lá embaixo, eu quebro a agricultura. Não estou quebrando agora porque a China jogou os preços lá para cima. Quebra a indústria, quebra exportações. Eu não posso usar o câmbio assim. O câmbio hoje é usado como instrumento de política monetária, entendeu? Agora, o que acontece? Veja as exportações, assim. A nossa capacidade de exportação em alguns setores, indústria automobilística, nós nos tornamos importadores de automóveis, importadores líquidos. Compramos mais do que vendemos para o exterior. E a nossa situação era inversa. Então, realmente, a questão de meta, como essa questão cambial, ela está colocada num contexto exatamente de uma política econômica que tem que ser colocada em discussão. Mas os governos não querem enfrentar esse tipo de briga porque acham mais fácil eu botar um ministro lá com estatística dizendo que estou criando 1 milhão de empregos por mês, por exemplo. É aquele negócio. Ora, não é isso. A economia real tem que ser vista diferente, né? No próximo bloco, o déficit em transações correntes. Aguarde.